Universidade de Salvador, Unifax. Segunda atividade da matéria Introdução ao Trabalho Científico, ministrado pela professora Jussiele Oliveira. O nosso tema é o uso da madeira na fabricação de formas e na realização de escoramentos. Bem, o constante aquecimento das cidades, municípios, estados e países tem trazido à tona a questão das formas e métodos para que as construções sejam cada vez mais bem adequadas e sustentáveis. Sem dúvida alguma, ao falar de processos construtivos, diversas dúvidas surgem frente ao que realmente regem essas construções. Segundo o dicionário Aurélio, construir significa reunir e dispor metodicamente as partes de um todo, edificar. Porém, não só de uma definição científica pode-se tirar o que representam esses inúmeros processos. Afinal, deve-se levar em consideração o senso comum e a representatividade que essas edificações têm na sociedade. Os processos construtivos, independentemente da duração ou do tamanho, são feitos através de etapas vagarosamente elaboradas e equacionadas, junto ao tempo necessário para a sua realização. Existem inúmeros projetos, os quais são de extrema importância para o sucesso no andamento dos processos, que acabam direcionando de maneira acentuada o que se deve fazer em cada momento de uma construção. É a partir desses que os materiais a serem utilizados são definidos e comprados. Sem dúvida alguma, todos os materiais a serem empregados numa construção possuem sua importância individual, sua importância característica, e sendo assim, não há como exaltar algum e eximir outrem. Porém, percebe-se também que existem os materiais considerados pilares num processo construtivo, como é o caso no nosso tema, a madeira. A madeira é um material originário do tecido vegetal, com características intrínsecas definidas pela fisiologia da árvore. A formação da estrutura interna da madeira pode ser considerada como um sistema tubiforme que transporta tanto da seiva bruta, da raiz até as folhas, quanto da seiva elaborada, das folhas para o tronco, após a fotossíntese, irrigando radicalmente o tronco. A fisiologia da árvore define um sistema vascular orientado para a direção vertical e radical ao tronco, formada por elementos tubulares denominados de fibras. Esses elementos são estruturas macroscópicas, com dimensão da ordem de milímetro, podendo alcançar até 3,5 milímetros, como é o caso do eucalipto. Quanto ao uso, nas regiões do clima tropical úmido, existem vários tipos de madeiras que duram muito tempo e resistem aos estragos causados pelos insetos. Infelizmente, os melhores tipos de madeiras já escassearam e agora se faz necessário usar as madeiras menos resistentes. Atualmente, a madeira tem sido bastante utilizada para a fabricação de formas e escoramentos. Quanto às formas. Formas são construções temporárias destinadas a sustentar o concreto fresco, até que o mesmo atinja resistência suficiente para suportar seu próprio peso. As formas são, portanto, uma estrutura provisória que tem três funções básicas: dar forma ao concreto, proporcionar à superfície do concreto a estrutura requerida e suportar o concreto fresco até que ele adquira a capacidade de autossuporte. Problemas. Quais as vantagens da utilização da madeira para esse fim? E quais seriam as desvantagens? Hipóteses. Vantagens. Resistência. Sem dúvidas, a madeira é um dos materiais mais resistentes que existe. Rigidez. Ajuda a manter as dimensões e forma previstas no projeto de estrutura para os elementos de concreto. Estabilidade. Importante no uso de suportes e contraventamentos. Ajuda na concretagem. A utilização da madeira no processo de concretagem possibilita o correto posicionamento da armadura, permitir a retirada da forma sem danos para o concreto e propiciar o correto lançamento e adensamento do concreto. Segurança. A madeira não oxida. O metal, quando é levado a altas temperaturas pela ocorrência de fogo, deforma-se, perdendo a função estrutural. Naturalmente, se o ferro do betão armado não estiver com o revestimento adequado, também este perde a função estrutural quando submetido a altas temperaturas.
A madeira da natureza já desempenha uma função estrutural. Depois de serrada, quando utilizada como estrutura de um edifício, funciona como um elemento pré-moldado, de fácil montagem, leve, macio, que não passou por processos de fábrica que determine sua resistência. O que determina sua resistência é apenas a sua espécie. Desvantagens: variabilidade. A madeira é um material fundamentalmente heterogêneo. Mesmo depois de transformada, quando já emprega na construção, a madeira é muito sensível ao ambiente, aumentando ou diminuindo as dimensões com a variação de umidade. Vulnerabilidade. É bastante vulnerável aos agentes externos, e a sua durabilidade é limitada quando não são tomadas medidas preventivas. Dimensão. São limitadas. Formas alongadas de seção transversal reduzida. Estes inconvenientes fizeram com que a madeira fosse, numa determinada época, ultrapassada pelo aço e pelo betão armado, e substituída na seção de estruturas provisórias, como, por exemplo, cofragens. No entanto, a madeira apenas adquiriu reconhecimento como material moderno de construção, com condições para atender às exigências de técnicas construtivas recentemente promovidas, quando os processos de aperfeiçoamento foram desenvolvidos e permitiram anular as características negativas que a madeira apresenta no seu estado natural. A degradação de suas propriedades e o aparecimento de tensões internas decorrentes da alteração de umidade são anulados pelos processos desenvolvidos de secagem artificial controlada. Além disso, a deteriorização da madeira em ambientes que favoreçam o desenvolvimento dos seus principais predadores é contornada com o tratamento de preservação. A marcante heterogeneidade e anisotropia próprias de sua construção fibrosa orientada, assim com a limitação de suas dimensões, são resolvidas pelo processo de transformação nos laminados, contraplacados e aglomerados de madeira. Objetivos. Objetivo geral: como utilizar a madeira na construção de edificações. Objetivo específico: como utilizar a madeira na fabricação de formas e para o escoramento de construções. Após analisar ambos os lados de prós e contra, percebe-se que é indiscutível e indispensável o uso da madeira na construção civil, e sendo assim no momento, uma alternativa extremamente viável e acessível, tanto economicamente quanto ecologicamente. O trabalho foi realizado pelos seguintes componentes: Ana Carolina Saldanha, Matheus Miranda, Pedro Pina e Vicente Neto.